constituído por Ana Luísa, Iago Ferreira e o Dona Fonseca. Nosso tema do seminário de termodinâmica e simuladores é gases e transformações de energia. O que é termodinâmica? É a área da física que estuda diversos fenômenos de sistemas físicos complexos. Podemos ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Ela é constituída por 4 principais leis: a lei zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. A lei zero, ela afirma que todos os corpos em contato térmico transferem calor entre si até que se atinja o equilíbrio térmico. Já a primeira lei, ela diz basicamente que trata da conservação de energia. De acordo com essa lei, toda a energia é transformada para um corpo e é armazenada no próprio corpo. Nesse caso, transforma-se em energia interna. A segunda lei, ela cita que é uma lei, desculpa, é uma lei que diz respeito a uma grandeza física conhecida como entropia, que é uma entidade de número de estados termodinâmicos de um sistema. Em outras palavras, a entropia fornece uma medida de aleatoriedade, né? Ou desorganização de um sistema. A terceira lei da termodinâmica diz a respeito ao limite inferior à temperatura, a zero absoluta. De acordo com essa lei, não há um corpo a atingir a temperatura zero absoluta. Gases, uma introdução rápida a gases vamos fazer agora. Os gases são substâncias que estão no estado físico gasoso da matéria, que tem como principal característica a existência de grandes espaços vazios entre as partículas. Em razão disso, as moléculas que compõem os gases interagem muito pouco umas com as outras. Como vocês podem ver aqui no slide, está citando. Os gases, há um grande espaço vazio entre as moléculas, resultando em uma reduzida interação entre eles. Em estados sólidos e líquidos, as interações intermoleculares são mais intensas. Isso se dá em ocorrência de que os gases podem ser conhecidos por algumas propriedades características, sendo elas como possuir a forma e o volume fixos, ocupam totalmente qualquer recipiente que eles estejam. Então, eles estando em sólidos ou líquidos, eles podem ter uma dinâmica melhor nesses espaços. Os gases podem ser conhecidos por algumas propriedades características, tal, já foi o que eu expliquei. Um grande exemplo disso é o balão, porque os gases estão dentro dele, ocupando toda a forma do balão. E aí já vai ser uma característica do próximo slide que eu vou explicar algumas propriedades dos gases. Aqui temos a propriedade de expansibilidade. Um exemplo dele é uma bexiga, né? Quando a gente enche essa bexiga. Alô? Um problema. Temos também a compressibilidade, a expansão, a densidade, a difusão, a agitação térmica e a dilatação. Essas são as principais propriedades dos gases. Nos gases, e é isso. Aqui, essa imagem do canto superior diz sobre a pressão, né? Quanto mais pressão você aplica sobre um gás, mais agitado e mais compacto ele fica.
Aqui, a terceira imagem, temos a agitação térmica, que quando o gás é juntamente comprimido e aquecido, ele se torna mais volátil, mais agitado, digamos. Como a transformação, gases se aplicam na a transformação de gases se aplicam na termodinâmica, através de transformações termodinâmicas. Através das leis da termodinâmica, observa-se que a primeira lei enuncia como fornecemos calor a um determinado sistema, esse calor pode ser absorvido pelo sistema, transformando-se em energia interna, quando pode ser usado pelo sistema para realizar trabalhos, expandindo ou comprimindo-se. São elas as transformações isotérmica, isocórica e isobárica. E vamos explicar no próximo slide. A transformação isotérmica, nessa transformação, o gás ideal tem um volume e pressões alterados, mas a temperatura fica constante. Consequentemente, a energia interna também não se altera. Ela é exemplificada pela ΔU é igual a zero. Pela primeira lei, temos que Q é igual a T mais ΔU, mas como o ΔU é igual a zero, temos que Q é igual a T, transformação isotérmica. Então, já seria um T, e mostraria que o T é menor do que zero. E o Q também se torna menor do que zero. Dessa forma, quando fornecemos calor, numa transformação isotérmica, todo o calor é usado para a realização do trabalho. Mas nesse caso, o agente externo realiza trabalho sobre o gás. Na transformação isocórica, definimos que a transformação isocórica como sendo a transformação no qual o volume pertence igual ao volume inicial, portanto, o trabalho realizado pelo gás é nulo, T é igual a zero. Pela primeira lei, temos que o Q é igual a T mais ΔU. Mas como T é igual a zero, temos que Q é igual a ΔU, e a transformação isocórica, não para agora. Tem, tem, desculpe. Assim, podemos dizer que o gás recebe um calor e mantém o volume constante. O calor que ele recebeu foi transformado de energia interna, pois houve aumento da temperatura. Agora, caso o gás mantenha o mesmo volume, mesmo ao ser resfriado, dizemos que o calor que ele perdeu foi igual à perda de energia interna. A próxima transformação é a transformação isobárica. Na transformação isobárica, quando a pressão permanece constante, numa expansão isobárica, o volume e a temperatura aumentam, portanto, aumenta a temperatura e, consequentemente, a energia interna. Seria ΔU é maior do que zero. Mas pela primeira lei, de novo, que temos ΔU é igual a Q menos T, numa concentração isobárica, diminui o volume e a temperatura, o que acarreta na diminuição de energia interna. ΔU se torna menor do que zero. E aqui temos alguns exemplos do uso dessas transformações termodinâmicas, que são as transformações gasosas, que eu acabei de explicar, na agronomia. Na agronomia, ela pode ser aplicada no estudo de respiração vegetal, em que a temperatura interna da planta é medida constante. Isso permite a avaliação de uma taxa de respiração. As plantas influenciada por outros fatores, como a disponibilidade de nutrientes ou a qualidade do solo. Na absorção da água pelas plantas também, no estudo da absorção da água pelas plantas, em que a pressão interna das células vegetais é mantida constante,
Isso permite avaliar a planta a responder a diferentes níveis de disponibilidade de água, assim como em condições de estresse hidráulico, entre outros. Também no sistema de irrigação, no qual pode ser aplicado com contas, fazendo contas de medição, do armazenamento de produtos agrícolas, que nesse armazenamento de produtos agrícolas em ambientes controlados, é possível utilizar sistemas de resfriação para manter a temperatura constante e preservar o alimento. No processo de destilação de óleos essenciais extraídos de plantas, em laboratórios para estudar as reações químicas e amostras agrícolas. Como um todo, ela pode ser usada em alterações nos gases, alterações na medição, tudo. É uma área bem estudada. Agora, o próximo slide que eu vou passar, meu colega vai apresentar para vocês. Pode passar. A transformação de energia. Existem alguns tipos de energia na natureza, como a térmica, a elétrica, a mecânica, a radiante, química e cinética. Cada uma delas é responsável por uma ação diferente. A transformação de energia é um fenômeno físico na qual a energia passa de uma forma para outra. Esse processo ele acontece o tempo todo, como, por exemplo, ao bater palma, transformamos a energia mecânica do movimento, energia sonora e energia térmica. Como vemos aí no slide. A transformação também é um fenômeno físico na qual a energia passa de uma forma para outra, possuindo, dentre seus exemplos, motores a combustão, termoelétrica, baterias, microfones, caixa de som, entre outros. Pode passar. A energia mecânica. Por meio do movimento, a energia mecânica é um dos tipos de energia que se relaciona à produção de trabalho. Nela existe algumas categorias específicas, como a energia cinética, a energia de potencial, a qual se diferencia em duas subcategorias, a gravitacional e a elástica. A fórmula que utilizamos na energia mecânica é energia cinética é igual a movimento quer dizer, massa, vezes velocidade ao quadrado, dividido por duas vezes energia cinética. Já a energia cinética é um tipo de energia que está relacionada diretamente ao movimento do corpo. Sua fórmula seria energia cinética igual a meio vezes massa vezes volume ao quadrado. Já no caso da energia potencial, é uma forma de energia que pode ser armazenada no corpo e que concede, ao mesmo tempo, a capacidade de realizar um trabalho. E sua fórmula gravitacional é igual a EPG, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, ou elástica, que é igual a EPI, que é meio vezes a energia vezes x ao quadrado. Qualquer corpo em movimento é capaz de produzir energia cinética, uma vez que a categoria está associada à velocidade do corpo em cinesia e à sua massa. Pode passar. A energia elétrica também é conhecida como nuclear. A energia elétrica torna possível o funcionamento de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos,
além de suprir o abastecimento de residências como empresas, indústrias e outros sistemas públicos de iluminação. Sua fórmula é energia L é igual a potência vezes ΔT, que é o tempo. Já na energia química, é um dos tipos de energia liberada a partir de quebra de ligações químicas, ficando contido em determinadas matérias. Ela também pode ser considerada energia potencial, pois é necessário realizar uma interferência forte sobre a matéria, a fim de alterar as condições dessas ligações para que a energia seja produzida. A energia química mais comum, do que muitas pessoas pensam, e é muito fácil de encontrar, exemplo dessa fonte de energia, uma vez que ela está em todas essas coisas existentes no globo. O corpo mesmo do ser humano é um grande exemplo disso. Pode passar. Já na energia atômica, também conhecida como nuclear, é um tipo de energia produzido por meio de fissão, divisão do núcleo atômico de certos tipos de elementos radioativos, especialmente urânio. Essa reação libera grandes quantidades de calor e pode ser aproveitada na produção de uma energia não renovável. Já na energia térmica, ela está relacionada ao calor e às altas temperaturas. Como, por exemplo, a energia térmica ela é originada a partir da energia cinética, tendo em vista a movimentação de partículas e moléculas de um determinado corpo. Pode passar. Agora vamos falar um pouco como essa transformação de energia é aplicada na agronomia. Transformações de energia elétrica, elas podem ser aplicadas na agronomia para alimentar diferentes equipamentos agrícolas, como tratores, colheitadoras, sistema de irrigação, de refrigeração, entre outros. Além disso, a eletricidade também ela é utilizada para alimentar sistemas de iluminação artificial em estufas, fornecendo luz adequada para o cultivo de plantas, especialmente em regiões com baixa incidência solar. Com a conversão de biomassa em transformação de energia, a transformação de biomassa em energia é uma aplicação importante na agronomia, pois resíduos agrícolas como palha de cereais, restos de cultivo e esterco animal podem ser convertidos em biogás através de processos de digestão anaeróbica. Ou seja, esse biogás ele pode ser utilizado para gerar eletricidade ou calor, fornecendo uma fonte de energia renovável e ajudando a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. E aqui temos os simuladores que vamos apresentar. Pode colocar. Do recipiente, e dependendo do tamanho dele, pode haver mais pressão. Aqui eu dei algumas bombeadas, já tem 61,7 de ATM, que é a pressão medida aqui dentro. Agora vocês podem observar que o gás está relativamente calmo. Vamos aquecer ele para ver o que acontece aqui.
vocês podem notar que está ocorrendo uma transformação térmica, uma representação térmica, que os gases estão mais voláteis e a pressão está aumentando mais porque eles estão mais aquecidos constantemente, eles se tornam mais agitados. Aqui eu vou aumentar o tamanho do ambiente em que esse gás está. Vê que quanto mais eu aumento, mais a pressão cai, diminui. Aqui só tem um tipo de gás. Eu vou adicionar outro tipo de gás agora. Como podemos ver também, como eu dei uma aquecida, o símbolozinho aqui de Kelvins, desculpem. E agora vamos mostrar o que acontece se eu diminuir essa área aqui. A pressão vai aumentar em um limite que o recipiente não vai aguentar, consequentemente estourando. Tá vendo? O recipiente não suportou e o gás teve que arranjar uma forma de se expandir mais, consequentemente arrebentando, digamos assim, a tampa do recipiente. Vamos voltar. Parei. Vamos fazer do zero agora. Aqui tem como você medir o tipo de pressão na qual você quer medir, se é ATM ou KPA. Aqui também tem a temperatura, se você quer medir em... Desculpe, eu não estou lembrando agora. Kelvin. Tenho a impressão que é Kelvin. E graus Celsius. Kelvin, desculpe, gente. Na Kelvin e na graus Celsius. Vamos botar aqui em graus Celsius, que é o que a gente está mais habituado no Brasil. Aqui você também pode escolher medir a largura que você quer fazer, cronômetro, quanto tempo isso pode levar para explodir ou no que você precisar para essa simulação. Desta vez vamos fazer com 2 tipos de gás. Primeiro, bombeada. Só algumas, só de teste. E aqui o segundo tipo. Vocês podem ver que o primeiro gás, ele é mais calmo, mas com suas moléculas maiores. E a pressão aqui está relativamente baixa, porque eu botei pouco gás, a temperatura também. Como já vimos o que acontece quando aquecemos esse gás, vamos saber o que acontece quando resfriamos esse gás. De novo, a representação térmica, lá em cima o termômetro caindo, vê? Consequentemente, o gás se agita menos. Essa aqui é só uma introdução básica. A pressão continua estável, bem diferente do primeiro exemplo que temos, né? Sem nenhum modo de que ele vai explodir. Aqui, quando mexemos de novo, diminui o centímetro. Então, é um site que conseguimos ter uma noção muito boa de como ele funcionaria na vida real, de como esse exemplo que temos em sala de aula, com informes e tal, funciona no campo ou no experimento em casa mesmo. Agora eu vou voltar ao slide e meu colega vai apresentar o próximo, que é o mesmo pitch, só que com outro exemplo de energia. Eu vou botar aqui para vocês. Já já apresentaremos o segundo.
Boa tarde. Estão escutando? Alô? Boa tarde, está escutando? Sim, dá para escutar bem. Não entendi? Dá para escutar. Pronto. Eu vou falar um pouquinho do Wolfram Alpha. Ele é um mecanismo de conhecimento computacional desenvolvido pela Wolfram Research. É um serviço online que responde às perguntas direcionalmente mediante o processo de resposta extraída de base de dados estruturados em lugares proporcionais a uma lista de documentos ou páginas da web, que poderiam conter respostas como faziam os mecanismos de busca. Os dados usados pela Wolfram Alpha são processados pela empresa Wolfram Research, que pode limitar a quantidade de informações disponíveis e gerar questões com relação à confiança das respostas. Capaz de comportar conhecimentos nas mais diversas áreas, como agronomia, entre outras, né? As respostas elas são precisas e definidas pela capacidade de mecanismo de compreender as perguntas até o momento. Só pode ser feitas as perguntas em inglês. Essa é a equação de Krepser, também conhecida como Lei Geral dos Gases, usada para descrever os estados transformados dos gases ideais por meio das grandezas de pressão, volume e temperatura. Onde aqui já está mostrando a legenda, onde determina cada coisa, cada valor passa, onde aqui você vai pegar os dados daqui e vai passar para o site da Wolfram Alpha. Pode passar. Só um minutinho. Pronto. Onde aqui os dados foram colocados aqui em cima, onde ele automaticamente já pegou e mandou os resultados. Onde, por exemplo, onde muda o mol. Se mudar a quantidade de mol, a quantidade de litros acaba sendo modificada. Esse mecanismo de busca é muito interessante para qualquer área que você possa fazer cálculos para facilitar a sua vida. E hoje a gente fica por aqui, né? Obrigado e agradecemos a presença de todos. Muito